Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje vamos meditar no capítulo 9 do Evangelho de João, onde encontramos uma narrativa que revela o poder de Jesus, sua compaixão e a profundidade de sua missão. Neste capítulo, Jesus cura um homem cego de nascença, demonstrando que ele é a luz do mundo e que suas obras são para glorificar a Deus. Este milagre não apenas restaura a visão física do homem, mas também ilumina sua vida espiritual, levando-o a reconhecer Jesus como o Filho de Deus. A história nos desafia a refletir sobre como respondemos às obras de Deus em nossas vidas e como lidamos com as dificuldades e oposições que surgem em nosso caminho de fé. Convido você a abrir sua Bíblia e mergulhar comigo nesta passagem cheia de ensinamentos que nos mostram o poder transformador de Jesus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lodo com a saliva, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que se sentava e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele disse: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tinha sido cego e que agora via, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: este é o vosso filho, que vós dizeis que nasceu cego, como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Ele falará de si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham acordado que, se alguém confessasse que ele era o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso disseram seus pais: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis ouvir outra vez? Quereis vós também ser seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos.
Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és todo nascido em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E disse Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. O capítulo 9 do Evangelho de João começa com Jesus encontrando um homem cego de nascença, um evento que se transforma em uma poderosa demonstração de quem ele é e do impacto de sua missão. Esta narrativa, repleta de simbolismos e lições espirituais, nos desafia a refletir sobre como enxergamos as obras de Deus em nossas vidas e no mundo. O capítulo começa com os discípulos perguntando a Jesus: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Versículo 2. Esta pergunta reflete a crença comum da época de que condições físicas eram resultado direto de pecado. No entanto, Jesus corrige essa perspectiva ao responder: Nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 3. Jesus desvia o foco do julgamento humano para o propósito divino. Ele ensina que mesmo nas situações mais difíceis, Deus pode revelar sua glória. A resposta de Jesus nos lembra que nem todo sofrimento é resultado direto de pecado pessoal. Muitas vezes, Deus usa circunstâncias desafiadoras para demonstrar seu poder, sua graça e seu propósito redentor. Essa visão nos desafia a abandonar julgamentos simplistas e a confiar que Deus tem um plano em todas as coisas. Jesus, então, faz uma declaração fundamental: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 5. Ele está afirmando que sua presença ilumina as trevas espirituais e físicas, trazendo clareza e vida. Essa declaração prepara o cenário para o milagre que está prestes a acontecer. Jesus cospe no chão, faz lodo com a saliva, aplica-o nos olhos do cego e o envia ao tanque de Siloé para lavar-se. Versículos 6 e 7. Este ato, aparentemente estranho, demonstra a soberania de Jesus sobre os meios que usa para realizar milagres. A obediência do homem cego é notável. Ele vai, lava-se e volta vendo. O milagre em si é uma demonstração clara do poder de Jesus, mas também aponta para algo mais profundo: a transformação espiritual. O homem cego não apenas recebe a visão física, mas começa a perceber a verdadeira identidade de Jesus. O tanque de Siloé, que significa enviado, simboliza que a cura e a salvação vêm por meio daquele que é o enviado de Deus, Jesus Cristo. Após a cura, surge um debate entre os vizinhos e conhecidos do homem. Alguns questionam se ele realmente é o mesmo que era cego, enquanto outros confirmam que sim. Quando perguntado como foi curado, ele responde com simplicidade: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Versículo 11. Este testemunho direto reflete a verdade e a simplicidade da fé. Experimentar o poder de Jesus transforma vidas. Essa parte inicial de João 9 nos ensina lições importantes. Primeiro, ela nos desafia a enxergar as dificuldades da vida como oportunidades para Deus manifestar suas obras.
Ao invés de buscar culpados ou explicações humanas, somos chamados a confiar na soberania divina. Segundo, o milagre destaca o papel da obediência na experiência da fé. O homem cego poderia ter questionado o método de Jesus, mas escolheu obedecer, e isso resultou em transformação. Por fim, esta sessão nos lembra que Jesus é a luz do mundo, que ilumina nossas trevas e nos dá uma nova perspectiva. Assim como ele restaurou a visão física do homem cego, ele também deseja restaurar nossa visão espiritual, permitindo-nos ver a vida e o mundo à luz de sua verdade. Após a cura milagrosa do homem cego, a narrativa de João 9 se aprofunda em um confronto entre Jesus, os líderes religiosos e o próprio homem curado. Esta sessão destaca a cegueira espiritual dos fariseus e a coragem crescente do homem ao testemunhar sobre o que Jesus fez em sua vida. Os fariseus começam a investigar o milagre, pois ele foi realizado no sábado, o que, segundo sua interpretação da lei, violava as regras de descanso, versículos 13 e 14. Para eles, isso se torna um problema maior do que o próprio milagre. Perguntam ao homem como ele foi curado, e ele responde novamente: "Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo." Versículo 15. Sua resposta direta é um contraste marcante com a complexidade do debate teológico que os fariseus iniciam. Entre os fariseus surge uma divisão. Alguns dizem: "Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado." Outros questionam: "Como pode um homem pecador fazer tais sinais?" Versículo 16. Esta dissensão reflete a incapacidade deles de reconciliar suas regras religiosas com o poder evidente de Jesus. Em vez de celebrarem o milagre e reconhecerem o Messias, eles permanecem presos ao legalismo e à incredulidade. Quando perguntam ao homem curado sua opinião sobre Jesus, ele responde que é profeta, versículo 17. Esta declaração é significativa, pois demonstra que o homem está começando a perceber a identidade divina de Jesus. No entanto, os fariseus se recusam a aceitar esse testemunho e decidem interrogar os pais do homem para verificar se ele realmente nasceu cego. Versículos 18 e 19. Os pais confirmam que ele nasceu cego e agora vê, mas evitam responder como foi curado, temendo as consequências de confessar que Jesus é o Cristo. Versículos 20 a 22. A resposta dos pais destaca o medo da exclusão social e religiosa, algo que ainda hoje pode impedir as pessoas de confessarem publicamente sua fé em Jesus. Os fariseus chamam novamente o homem curado e tentam pressioná-lo a negar a natureza divina do milagre, dizendo: "Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador." Versículo 24. No entanto, a resposta do homem é simples e poderosa: "Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo." Versículo 25. Esta declaração é um testemunho direto e inegável da transformação que ele experimentou. Os fariseus insistem em perguntar como ele foi curado. E o homem, agora com mais ousadia, responde: "Já vô-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis ouvir outra vez? Quereis vós também ser seus discípulos?" Versículo 27. Sua resposta irônica e corajosa mostra como sua fé está se fortalecendo, mesmo diante da oposição. Indignados, os fariseus afirmam ser discípulos de Moisés e rejeitam Jesus, dizendo: "Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é." Versículo 29. O homem curado responde com uma lógica simples, mas profunda: "Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos." Versículo 30. Ele continua, afirmando que Deus não ouve pecadores, mas aqueles que o temem e fazem sua vontade, e conclui que Jesus deve ser de Deus, pois fez algo que nunca antes havia sido feito: abrir os olhos de um cego de nascença. Versículos 31 a 33.
Os fariseus, incapazes de refutar seu testemunho, recorrem à acusação pessoal e o expulsam da sinagoga, versículo 34. Este ato reflete a cegueira espiritual deles. Em vez de reconhecerem o poder de Deus em Jesus, rejeitam tanto o milagre quanto o testemunho do homem curado. Esta parte de João 9 destaca o contraste entre a crescente fé do homem curado e a cegueira espiritual dos fariseus. Enquanto ele vai progressivamente reconhecendo Jesus como mais do que um profeta, os líderes religiosos permanecem presos ao orgulho, ao legalismo e à incredulidade. Espiritualmente, somos desafiados a refletir. Como respondemos às obras de Deus em nossas vidas? Permitimos que elas fortaleçam nossa fé e nos aproximem de Cristo, ou nos apegamos a tradições e preconceitos que nos afastam da verdade? O homem curado nos ensina a importância de permanecer firmes em nosso testemunho, mesmo quando enfrentamos oposição ou rejeição. Após ser expulso da sinagoga, o homem curado encontra Jesus, que lhe faz uma pergunta decisiva: crês tu no Filho de Deus? A resposta do homem demonstra sua busca sincera. Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus se revela de forma clara, dizendo: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Nesse momento, o homem reconhece a identidade de Jesus, responde com fé: creio, Senhor, e o adora. Essa adoração representa a transformação completa do homem, que passou de cego mendicante para adorador do Filho de Deus. Jesus declara: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Essa afirmação revela que a missão de Jesus não se limita a curas físicas, mas inclui a restauração espiritual e o confronto com a incredulidade. Os fariseus, ao ouvirem essas palavras, perguntam: também nós somos cegos? A resposta de Jesus é direta: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Com isso, Jesus expõe a verdadeira cegueira espiritual, a recusa em reconhecer a necessidade de luz e verdade. A jornada do homem curado é um exemplo da revelação progressiva de Jesus. Ele inicialmente vê Jesus como um homem, depois como profeta e finalmente como o Filho de Deus. Essa progressão reflete o crescimento da fé que nos leva a uma compreensão mais profunda de quem Jesus é. A história também destaca a importância da fé que leva à adoração. Ao reconhecer Jesus como o Filho de Deus, o homem responde com rendição completa, exemplificando o propósito da verdadeira fé. Os fariseus, por outro lado, representam a cegueira espiritual. Embora tenham conhecimento religioso, sua resistência em aceitar Jesus como o Messias os mantém nas trevas. O orgulho e a autossuficiência os impedem de reconhecer sua necessidade de salvação. Isso nos alerta sobre o perigo de confiar em tradições e conhecimento humano, sem abrir o coração para a verdade de Cristo. Jesus é a luz do mundo e veio para trazer tanto juízo quanto salvação. Ele ilumina aqueles que reconhecem sua necessidade espiritual, mas confronta aqueles que resistem à verdade. Essa luz continua disponível hoje, chamando todos a se voltarem para Ele, abandonando as trevas do pecado e recebendo a verdadeira visão espiritual. A narrativa de João 9 nos desafia a refletir sobre nossa própria condição espiritual. Estamos dispostos a reconhecer nossa cegueira e buscar a luz de Cristo? Ou estamos presos ao orgulho que nos impede de ver? Assim como o homem curado, somos chamados a experimentar a transformação que vem de Jesus e a responder com fé, adoração e uma vida iluminada por sua presença. Após meditarmos em João 9, somos desafiados a buscar a luz de Cristo em todas as áreas de nossa vida. Assim como o homem cego foi transformado, Jesus deseja restaurar nossa visão espiritual, trazendo-nos para a luz e nos afastando das trevas do pecado. Convido você agora a unir-se a mim em oração.
vamos entregar nossas vidas ao Senhor, pedindo que Ele nos ilumine, nos transforme e nos guie em sua verdade. Ore comigo. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nós te exaltamos e agradecemos, reconhecendo que o Senhor é a luz do mundo, aquele que nos guia e transforma. Obrigado pela mensagem de João 9, que nos ensina que em Ti encontramos cura, libertação e uma nova visão espiritual. Pai, assim como o homem cego foi restaurado, clamamos para que o Senhor ilumine as áreas de nossa vida onde ainda existem trevas. Nos perdoa pelas vezes em que resistimos à Tua verdade e nos agarramos ao orgulho ou à incredulidade. Abre os nossos olhos para vermos a Tua glória e nos conduzirmos de acordo com a Tua vontade. Jesus Cristo, reconhecemos que o Senhor é o Filho de Deus, a única fonte de salvação e luz. Queremos permanecer em Tua presença, viver em adoração e proclamar o Teu santo nome com coragem e fé. Nos ajuda a caminhar como testemunhas da Tua graça, refletindo a Tua luz em um mundo que muitas vezes está mergulhado em trevas. Senhor, intercedemos por aqueles que ainda estão cegos espiritualmente, incapazes de enxergar a verdade do Teu Evangelho. Que o Espírito Santo toque seus corações, trazendo clareza, esperança e redenção. Usa-nos como instrumentos para compartilhar Tua mensagem de salvação e amor. Obrigado, porque assim como naquele dia em que trouxe cura ao homem cego, o Senhor ainda opera milagres e transforma vidas. Confiamos em Ti e entregamos nossas lutas, nossas dúvidas e nossas esperanças em Tuas mãos, certos de que o Senhor é fiel para nos guiar e nos guardar. Oramos com gratidão e fé no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer o poder transformador de Jesus. João 9 nos lembra que Cristo é a luz do mundo, capaz de restaurar nossa visão espiritual e nos guiar para fora das trevas do pecado. Caso você tenha um pedido de oração ou precise de apoio espiritual, deixe sua mensagem nos comentários ou entre em contato conosco. Estamos aqui para orar por você e caminhar juntos em fé. Que o Senhor ilumine sua vida, renove sua esperança e fortaleça sua confiança nele. Amém.